Agora nós vamos falar sobre algo sério, gente. Vamos falar, olha aí, ó. O papo reto de hoje é sobre álcool. É uma droga lícita porque você encontra em qualquer lugar, não é proibida, mas que pode matar. Vamos ver isso. Beber algo refrescante e saboroso sempre é um meio de nos sentirmos melhor, principalmente nos períodos mais quentes do ano. Entretanto, parte dessas bebidas não devem ser consumidas por menores de 18 anos, por conter teor alcoólico, uma substância que contém etanol e é produzida a partir da fermentação de açúcares. Quando ingerimos álcool acima do limite que nosso corpo permite, começamos a ter leves tonturas e aos poucos perdemos a noção de nossas atitudes. Quando consumido em excesso, o álcool pode levar ao vício e causar doenças mais graves, como cirrose, câncer, hepatite alcoólica e comprometimentos ao cérebro. Um dos grandes problemas que poucas vezes é citado e mostra como o álcool realmente é uma droga é o fato de viciar o consumidor, e o principal fator para isso é porque a bebida tira a pessoa de sua realidade, fazendo-o esquecer temporariamente dos problemas. Infelizmente, as pessoas estão consumindo álcool cada vez mais cedo, causando um problema ainda maior. Fique com o Papo Reto de hoje, que falará sobre o álcool como uma droga lícita e como ele pode nos fazer mais mal do que bem. O assunto é interessante, principalmente porque nós vamos falar com um cardiologista, aliás, um grande cardiologista. Eu vou receber aqui na Rede Vida de Televisão, programa Bendita Hora, o Dr. Edmo Atic Gabriel, cardiologista. Ó, Gabriel, hoje é dia de São Gabriel, né? Olha, de São Gabriel, dia... O Dr. Edmo é médico graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado e pós-doutorado em cirurgia cardiovascular pela Unifesp, 10 anos de experiência, atuação na área médica em cardiologia, cirurgia cardiovascular, endovascular. Meu Deus, o currículo dele é maravilhoso e enorme aqui, ó. Colunista convidado das revistas Forbes, Caras, Veja Saúde, do portal UOL. Eu recebo com muita alegria e lisonjeado. Estamos, doutor Edmo, seja bem-vindo. Muito obrigado aqui na Rede Vida de Televisão. Boa tarde, Padre Juarez. É uma honra estar com vocês e poder discutir esse tema que é super importante para todas as pessoas em qualquer especialidade médica, que é a relação do álcool com a nossa saúde. Vamos tentar esclarecer para as pessoas o que é positivo, o que é negativo e tentar ajudar para que as pessoas se conscientizem cada vez mais. Doutor, eu acho muito importante a sua presença, que é uma posição abalizada e profunda e científica, né? Eu acho que, na verdade, nós não estamos falando assim, olha, não se vai tomar mais a sua cerveja, não se vai tomar mais o seu vinho, não é isso. Mas saber que o excesso, ele pode ser prejudicial. Eu queria saber, nós temos uma maneira de mostrar e de conhecer que o álcool ele realmente faz mal no seu excesso, doutor? Nós temos várias evidências de que o consumo exagerado de álcool pode ocasionar, primeiramente, uma dependência química com alterações neurológicas para o resto da vida. A pessoa passa a ter aí risco maior de convulsão, fica com um quadro de tonturas, fica com a sua memória e o seu rendimento cerebral prejudicados e, acima de tudo, isso vai impactar no seu convívio social e familiar. É um dado mais do que alarmante, o quanto a gente tem de divórcio, o quanto a gente tem de brigas familiares, o quanto a gente tem de alterações comportamentais relacionadas ao álcool. E não bastasse isso, nós podemos dizer que o álcool causa um processo inflamatório severo na grande maioria dos órgãos. Eu gostaria de destacar, por exemplo, no coração, que nós temos também várias evidências de uma miocardite, um processo inflamatório do músculo do coração causado pelo álcool, podendo levar realmente a uma insuficiência cardíaca debilitante. Existem relatos também de uma insuficiência hepática, como a gente sabe, né, a cirrose, que é a parte final da função do fígado, é o estágio final, ela decorre, na sua grande maioria das vezes, do abuso do álcool. E a função dos rins também. Os rins têm a função sagrada de filtrar o sangue, e garantir a desintoxicação do nosso corpo. Se você tem uma concentração de álcool extremamente elevada, você acaba gerando
uma sobrecarga da função renal e automaticamente a pessoa acaba indo para uma hemodiálise. E quem passa por uma hemodiálise sabe o quanto isso é limitante, o quanto isso prejudica a qualidade de vida e a produtividade da pessoa. Doutor, o senhor está falando algo muito importante, porque a gente tem o costume, a tradição de ligar o consumo de álcool à questão do fígado, né? A cirrose hepática, a pessoa que tem... Tanto é que a gente fala, o meu fígado sofre e tal. Mas o álcool, então, ele é prejudicial, principalmente quando o senhor fala, para o coração e para outros órgãos vitais, então. Exatamente. Eu posso até estender mais, dizer que o envelhecimento precoce de um ser humano, ele é causado, entre outras coisas, pelo uso abusivo do álcool. Nós estamos vivendo uma era, tanto na área da saúde como na área da longevidade, de se buscar o envelhecimento saudável. Isso. As pessoas querem viver mais com qualidade. E um dos fatores limitantes, sem dúvida nenhuma, é o abuso do álcool. O álcool produz na nossa pele uma diminuição da quantidade de água, uma diminuição das proteínas naturais na nossa pele, por isso que a pessoa vai ficando enrugada, deformada e com aquela coloração mais amarelo pálida. Esse aspecto, infelizmente, ele tem um impacto na autoestima. Posteriormente, a pessoa fica deprimida, fica ansiosa, ou seja, é um efeito cumulativo que não acaba mais. Não só no sentido de comprometer o órgão vital e matar uma pessoa, como também no sentido do convívio social. Doutor, é interessante porque são tantos malefícios, são tantas evidências científicas e o álcool continua sendo estimulado, né? Ou seja, o consumo continua sendo estimulado. Parece que é um paradoxo do ser humano, né? Ele sabe que mata, mas ele vai naquilo que mata, né? Exatamente. O senhor tem plena razão. Talvez o ser humano ele esteja numa balança desproporcional entre o que ele sabe que é correto e o que é justo para a sua saúde, e aquilo que a imagem, a aparência traz para esse ser humano. Muitas vezes um filme, uma novela, um programa televisivo, uma propaganda na cidade, um outdoor, alguma coisa dessa natureza tem um impacto tão importante que supera a orientação que todos nós sabemos que existe por parte dos médicos e dos especialistas. Doutor, o senhor trouxe essa questão do coração, do rim, do fígado, tudo, mas há também uma outra dimensão muito afetada, que é a parte psíquica também, né, do álcool, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a grande preocupação, no sentido de limitar a vida de uma pessoa. Eu tenho muitos pacientes que são dependentes desse vício e que, como o senhor colocou no início, embora seja uma droga lícita, ela pode causar um vício. E essas pessoas, para exemplificar para quem está nos ouvindo e nos assistindo, essas pessoas vivem reduzidas a um quarto de uma casa, Sim. Não se relacionando socialmente, tendo um histórico de divórcio prévio, de problemas de relacionamento pessoal, no trabalho, profissional. Ou seja, é um ser humano produtivo, talentoso, que a gente vê reduzido a um quarto, isolado socialmente. Esse é o impacto. E além de tudo isso, um ser humano que ora alterna agressividade, com choro, com angústia, ou seja, qual o futuro e qual o prognóstico que a gente visualiza numa pessoa como essa? Por isso que o tratamento tem que ser o mais precoce, o mais invasivo e agressivo, no sentido de tentar coibir e controlar esse processo. Doutor, a questão de, então, o senhor fala uma coisa muito interessante, porque o álcool é usado às vezes como uma maneira de socializar. Mas, na verdade, ele é falsa essa premissa, porque ele justamente acaba com o convívio social, né? Exatamente. A gente sabe que para fins de uma socialização, para você estar entre os grupos e para você fazer parte da maioria, né, o ser humano ele sempre é tentado a estar na maioria, fazer parte dos grupos de maioria. E muitas vezes, para isso, ele precisa se submeter aos vícios. Sim. E aí existe aquela fala muito antiga, eu comecei a fumar quando eu era jovem para fazer parte dos grupos. Eu comecei a beber, porque senão eu era excluído do grupo de amigos, né? Mas isso é uma tremenda inverdade, porque depois a gente sabe o quanto ocorre a destruição desse ser humano, dessa família, e mais do que tudo, a dependência química, ela acaba gerando todos esses comemorativos orgânicos que eu citei no coração, no cérebro, no rim, na pele, no fígado. E, infelizmente, a gente vê famílias abandonando essas pessoas porque a convivência se torna impossível.
os relacionamentos acabando, os filhos ficando muito magoados com seus pais, ou seja, é muito difícil. Eu acho que isso teria que ser realmente revisto em termos até de política de saúde pública. Muito interessante. Doutor, eu vou pedir licença, senhor, bem rapidinho, são 2 minutos só para eu falar sobre aqui um produto, já volto para a gente continuar conversando. Continuo conversando aqui com o doutor Edmo Gabriel, a gente está falando sobre a questão do álcool, principalmente o álcool que vem afetar a questão cardiovascular, os outros órgãos, mas o doutor Edmo está trazendo para a gente coisas muito importantes mesmo. Doutor Edmo, eu falei antes da gente parar, sobre essa questão. A gente tem constatado que jovens estão bebendo cada vez mais jovens, ou seja, a gente está vendo adolescentes bebendo e crianças também bebendo. Isso se deve ao quê? De repente, a falta de um cerceamento da família ou porque a sociedade? O que o senhor acha, doutor? Eu acho que nós estamos pagando o preço de uma mudança cultural na sociedade mundial, a brasileira não é diferente, que vem desde o final dos anos 60, com o aumento da liberdade de comportamento em várias vertentes, entre elas o uso das drogas, entre elas o álcool, né? A gente sabe que as pessoas passaram a ter mais facilidades para aquisição desses produtos. As pessoas jovens não têm realmente nenhum tipo de restrição do ponto de vista de rigor nos bares, restaurantes. Isso a gente sabe que isso é mais ocasional. Nós temos o efeito das mídias sociais, nós temos os efeitos da televisão, dos canais de comunicação. Essa soma toda na cabeça de um jovem que às vezes não tem uma estrutura familiar embasada, sólida, e que já traz comportamentos absorvidos desde o final dos anos 60, 70, de uma certa liberalização maior do comportamento, faz com que hoje o jovem tenha facilidade para adquirir drogas lícitas ou ilícitas e até mais, faz com que os pais entendam como algo normal. Eu vejo pacientes que passam comigo, os pais dizendo para mim que eles entendem que esse comportamento é normal, ele é absolutamente perfeito, ele é de acordo com a época da juventude e assim por diante. Só que quando vem a consequência complicada, né, quando vem a dependência, quando vem a necessidade de internação, de restrição, quando vem a doença grave, aí aquela situação de punição em relação ao que eu errei, o que eu não fiz como pai ou como mãe e que ocasionou esse problema. Então, infelizmente, eu acho que nós estamos pagando um preço de algo que vem lá de trás. Doutor, o senhor usou várias vezes, quando o senhor se referia ao consumo do álcool, o senhor sempre usava a palavra abusiva. O que é o abusivo nesse consumo de álcool, doutor? O abusivo nesse consumo de álcool, ele vai depender muito do caráter individual de cada ser humano. Por que eu digo isso? Há pessoas que, com toda sinceridade, eles colocam pra gente assim, olha, se eu tomar uma lata de cerveja, eu já fico com sono e já começo a sentir que eu estou sob o efeito daquele álcool, né? E há pessoas que dizem, não, olha, eu preciso tomar 3 garrafas de cerveja ou de vinho, alguma coisa, para ter o mesmo efeito. Então, eu acho que cada ser humano, padre, deveria se conscientizar do seu limite. Como nós falamos no início, ninguém aqui está pregando a proibição da bebida alcoólica, ao contrário, nós estamos pregando a moderação e a conscientização. Mas cabe a cada ser humano ter a autocrítica de saber que, dependendo da bebida alcoólica que ela usa, ela sabe e vai conseguir perceber o quanto ela pode, quanto é o limite até ela começar a ter um comportamento já mais solto, um comportamento mais desregrado, um comportamento mais desrespeitoso. Quando essa pessoa perceber que ela começa a ser desregrada, desrespeitosa, quando ela começa a perder os seus reflexos, minimamente ela tem que saber parar. Doutor, o senhor trouxe dados muito interessantes sobre essa questão desses efeitos orgânicos, né, que produz. Geralmente a gente, quando se fala da questão do uso do álcool, a gente fala muito dos efeitos e dos prejuízos sociais. Mas o senhor destacou, eu acho muito importante, desses efeitos orgânicos. Eu queria que o senhor, mais uma vez, trouxesse, principalmente a questão cardiovascular, que é algo que pouco se fala, mas realmente, ele produz, sim, além dos efeitos nocivos, a socialização, a questão psíquica, mas também efeitos orgânicos gravíssimos, né? Com certeza. É importante realmente enfatizar o impacto cardiovascular do álcool, porque muitas vezes a gente acha que
problemas cardiovasculares seriam infarto, seria trombose, seria arritmia. Mas, na verdade, o uso abusivo do álcool, ele faz com que ocorra um processo inflamatório progressivo e gradual no músculo do coração. O nosso músculo cardíaco chama-se miocárdio. Portanto, nós vamos desenvolver com o tempo, quem ingere excessivamente bebida alcoólica, vai apresentar um quadro chamado de miocardite alcoólica. Além desse quadro agudamente poder descompensar a função do coração, prejudicando o batimento cardíaco, a força ejetiva do coração, que vai bombear o sangue para todos os órgãos, o álcool pode, num prazo mais longo, ocasionar uma dilatação pronunciada do nosso coração, ocasionando uma insuficiência cardíaca por dilatação e expansão desordenada do músculo cardíaco. E aí essa pessoa realmente vai precisar, muitas vezes, até de um transplante do coração. Agora, imagine só, padre, você colocar uma pessoa numa fila de transplante de coração e a causa desse transplante não é infarto, não é válvula, é simplesmente uso de álcool, abuso de álcool, né? Então, a gente fica assim, lamentando que existe essa situação, e no Brasil nós temos vários casos de pessoas inscritas na nossa fila nacional de transplante por cardiopatia causada pelo álcool. Doutor, eu queria muito agradecer o senhor, eu até peço desculpa porque eu abusei demais do senhor também, do tempo do senhor, mas em outro momento a gente poderia falar de outra droga lícita, que é o cigarro, que também faz tanto mal quanto o álcool também. Eu acho interessante a gente trazer isso, males assim que a gente percebe, tanto no coração quanto no corpo todo. Mas eu queria agradecer muito, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, doutor. Quero pedir aqui, olha, gente, siga o doutor Edmo no Instagram, @EdmoGabriel. @EdmoGabriel, ou então você pode acessar o site www.doutorgabrielcardio.com.br, www.doutorgabrielcardio.com.br. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua solicitude, obrigado mesmo, foi muito bom, proveitoso e útil para a gente. Eu que agradeço novamente essa ilustre oportunidade de conhecê-lo no programa e participar do programa. Obrigado. Eu sei de todo o trabalho que o senhor faz no sentido de transmitir a informação com total serenidade e transparência. Já aceito o convite para discutirmos sobre o tabagismo e o coração, porque certamente é um outro universo importante que a gente deve orientar as pessoas. Muito obrigado. Obrigado.